E o meu tema de hoje, quero conversar com você sobre família. Isso mesmo. E as famílias, quero dizer que as famílias desestruturadas têm filhos problemáticos. Eu costumo dizer que criança não tem problema, porque os problemas, quando eu digo problemas, conflitos psíquicos, por que as crianças não têm? Porque elas não têm experiências negativas. O tempo delas é muito pequeno. 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. É muito pouco tempo para elas é, é, vivenciarem experiências negativas, traumáticas, que gerem no inconsciente delas, gerem, ou no subconsciente, gerem problemas, ou seja, conflitos. Por isso, todo conflito que a criança tem, a sua criança tem, ele vem de vocês, pais. Geralmente, famílias estruturadas, a gente vê menos crianças perturbadas, estressadas, briguentas, e daí por diante. Eu quero dizer isso e vamos refletir juntos. O que eu vou dizer aqui, vocês já estão carecas de saber, mas é sempre bom parar para refletir sobre essas coisas. Se o namoro já começa errado, o casamento vai ser errado. Alguns pontos que a gente pode perceber, por exemplo, a partir do namoro. Quando você namora com alguém, a palavra namorar, o verbo namorar, quer dizer conhecer com amor. A palavra namoro tem dentro, bem no meio, a palavra amor. Namorar, a palavra amor está no meio. Então significa que namorar é conhecer com amor a pessoa. É claro que você pode dizer, eu estou namorando uma planta, está conhecendo essa planta com muito carinho, com muito amor. Estou namorando um livro, então esse livro significa que você está conhecendo com muito amor. Uma pessoa também. Então, o verbo namorar significa conhecer com amor e por amor. Mas não é isso que acontece nos namoros de hoje. E por isso os conflitos todos que nós conhecemos dentro de um namoro, justamente porque a proposta da vida é conhecer com amor e por amor. E quando eu digo conhecer, é conhecer a pessoa pela sua história. Ninguém conhece ninguém se não conhecer a história. Porque o próprio Deus, ele se revelou para nós, ele se revela para nós na história. Foi na história que Deus, a história do povo de Deus, a história de Deus, que a gente vem do Antigo Testamento e passa até por Jesus Cristo e até hoje. Ele vem se revelando na história. Depois, claro, e é na história que Jesus veio para a Terra e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Pois bem, tem pessoas que no namoro gosta da pessoa, mas não ama. Eis o problema. Gosta, mas não ama. Então isso significa dizer que tem coisas, tem experiências dentro do namoro que gera muitos traumas, muitas revoltas, muitos medos. E aí, alguns pontos que a gente pode perceber no namoro. Você precisa gostar. Você não precisa gostar, você precisa amar. Aí você diz, como é que eu vou namorar com uma pessoa que não gosta, que eu não gosto? É que amor é diferente de gostar. Existe, quando Jesus, por exemplo, diz, ame vossos inimigos, ele não está dizendo, goste dos seus inimigos. Então, por isso que existe um apaixonamento entre duas pessoas que daí inicia o namoro.
esse é um ponto que a gente pode ver um ponto, vamos dizer assim, atrativo, mas ainda não é preciso o namoro. Mas, na medida que você sentiu algo por aquela pessoa e você vai querer corresponder isso e vai em busca de um conhecimento, é aquela coisa assim, você se apaixona, mas você vai dizer para você mesmo, deixa eu ir ver quem é a pessoa que meu coração está dizendo que eu vou me dar bem com essa pessoa. Porque o apaixonamento é um sentimento de que, é uma certeza de que você vai se dar muito bem. É tanto que as pessoas apaixonadas, às vezes, até chegam a casar e casam com talvez a pior pessoa do mundo. Mas está apaixonada, está cega, está doida, e por isso o casamento acontece. Mas isso é para dizer que é preciso você sentir, não ir apenas pelo seu sentimento, mas você sentir e ver por quem esse sentimento está acontecendo, essa atração está acontecendo. Quem é essa pessoa? É no namoro que você vai buscar essas respostas. É conhecendo a história dessa pessoa. É conhecendo essas pessoas, os seus pontos positivos e negativos. É conhecendo o tamanho, que aí é que está, o tamanho do efeito sombra, da escuridão que ele tem. Muita gente não quer ver esse lado escuro do seu príncipe ou da sua princesa. Não quer ver. Que deveria ver, para você chegar a dizer, se eu tiver que casar com essa pessoa, é essa pessoa, com todos esses defeitos, com todas essas qualidades aqui, que eu vou suportar vivenciar um casamento com essa pessoa? É por aí. Seria por aí, ou deve ser por aí. Mas nem sempre as pessoas estão querendo fazer essa experiência mais pé no chão, porque não quer se decepcionar. Aí esconde tudo, faz vista grossa para tudo, faz de conta que é o anjo, vai casar com o anjo, e um dia que casa descobre que foi com o demônio. E aí, paciência, paciência. Bom, às vezes a pessoa tem vários vícios, e aí muitos apaixonados e apaixonadas, muitos vão chegar a dizer, eu não me importo, bebe muito, muito mulherengo, é muito sei o que mais lá, mas não me importo, não, quem sabe com todo o meu amor vai mudar a situação. Você sabe que não muda, piora, né? Quando se casa o negócio piora. Tem uma expressão que diz assim, quando a gente caía, a mamãe dizia, não chore não, quando casar passa. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Chore não, quando casar passa. Quando eu amadureci, fui conhecendo o casamento, eu fui vendo. E quando casar, passa a doer mais. Passa a ferir mais. Passa a sofrer mais. A mamãe estava certa. Quando casar, passa. Mas passa a doer mais. Só que não dizia o quê, né? Como? Como é que vai passar esse negócio? Passa a aumentar a situação. Então, é nesse momento que a gente entende a importância de entender a pessoa, de conhecer a pessoa, os seus vícios, as suas diferenças, as suas buscas, os seus grandes desejos. A coisa mais difícil que eu acredito que seja, hoje, um casal de namorados começar a conversar, perguntando qual é o teu grande desejo. Sabe por que ela não pergunta? Porque a única coisa que ela tem medo é de dizer que ele vai casar com ela, mas não vai deixar as outras de lado, não. Vai carregando as outras também na vida dele. E por isso ela jamais vai fazer essa pergunta para ele. Então, é interessante descobrir, quando são muito semelhantes, é errado. E você sabia que os casais de namorados, eles brigam entre si, eles chegam a separar ou acabar o namoro, porque descobrem que eles são muito diferentes.
eu te pergunto, se a pessoa for muito semelhante a você, para onde vão esses dois? Que é justamente o que faz atrair um ao outro, o que atrai ele a ela? É a busca dele por aquilo que ele não tem. Essa diferença que ele busca. Como se essa busca, essa diferença, fosse o complemento, que na verdade é o complemento. Não existe as metades das maçãs, como muita gente pensa. É um pensamento muito errado. Não existe a metade da maçã. Você não é a metade da outra maçã, e a outra é a outra metade da maçã. Não existe isso. Primeiro, Deus não criou duas pessoas nesse sentido, de que esse é um pedaço da maçã, o outro é o outro pedaço, e esses dois um dia vão se encontrar e vão formar Não. É um pedaço de laranja, ou seja, é uma banda de laranja e uma banda de limão. É isso mesmo. E olha que suco gostoso. O suco da laranja e do limão. Na vida, é esse limão e essa laranja que vão se dar muito bem. Essa diferença. Iguais, os dois têm vitamina C, né? Iguais, mas diferentes. E são essas diferenças que vão atrair. É o diferente que atrai, não é eu deixei, eu não quero mais aquela pessoa porque aquela pessoa é muito diferente de mim. Eu gosto disso e ele gosta daquilo. Eu quero isso e ele quer aquilo. Eu não sei o que mais lá e ela quer aquilo. Gente, se não for assim, as coisas não se... Porque o amor é esse laço que une esses diferentes. Imagina dois impacientes num canto só. Vão viver um dia, e olhe lá. Porque um dia tem 24 horas. 24 horas com duas pessoas impacientes, duas pessoas estressadas, duas pessoas calmas demais, duas pessoas pacientes demais. Não vai para canto nenhum. Não vão para canto nenhum. Então, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito é acolher as diferenças. É nas diferenças que os dois vão se amar, é nas diferenças que os dois vão se encontrar, é nas diferenças que os dois vão continuar se buscando. Senão não vai haver essa busca. Toda vez que os dois são muito diferentes, eles têm tudo para dar certo. E toda vez que os dois são muito semelhantes, tem tudo para dar errado. Nessa situação, muitas vezes, e nesses conflitos todos aí do namoro, vão para o casamento. E os filhos nascem nessa situação. E aí, os filhos vão nascer em meio a brigas, cobranças, desamor, xingamentos, palavrões. O filho vai nascendo. Não, e o mais interessante, quando o casal está nessa situação aí eles começam a pensar. Eles não. A esposa começa a pensar. Eu tenho que ter um filho, vamos ter um filho, porque tendo filho a gente briga menos, vai brigar menos, a gente lembra-se que quando a gente caía, a mamãe dizia, não chore, quando casar passa. Pois é, quando casar, que começar os conflitos e aumentar os conflitos, se chegar uma criança vai aumentar mais ainda. Então, vai passar a se pegarem, porque a confusão é grande. A chegada de uma criança na casa precisa estar preparado psicologicamente o pai e a mãe. Precisam se sentirem bem, muito bem um com o outro, porque esse presente de Deus que está chegando aí, ele vai só fazer cobranças a você, humanamente só cobrança. Ele vai cobrar e ele vai determinar a vida de vocês. É ele que vai dizer quantas horas vocês vão dormir por noite. Quanto você deve trabalhar para dar a comida, a escola, a saúde e tudo mais para ele. Ele vai definir um bocado de coisa. Até a vida dos dois, a vida sexual dos dois.
vai ser determinada por quem está chegando. Se vocês estão em conflitos, imagina receber uma criança nessa situação. É complicado, é muito complicado. Pois bem, meus irmãos e irmãs, o casal, muitas vezes, nem se acerta, nem acerta na criação dos seus filhos, quando os filhos nascem nessa situação. E aqui, lembro, os filhos vão nascer com medo, com insegurança, se sentindo violentados com os palavrões e os desabafos que um faz com o outro, dentro da casa, na frente do filho. Às vezes o filho criança, muito criança. Às vezes é o bebê, que acorda no susto com os berros do pai ou da mãe, ou a mãe com o pai, aquela confusão todinha. Muitas vezes, esses pais não são exemplos nem para os filhos, nem para o mundo. Também quero lembrar, não são referências de família para os seus filhos. E os filhos já começam já entram nessa família desestruturados, dessa família desestruturada, que os meninos vão se desestruturar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, socialmente, todos os mentes. É um destroço, é uma bagaceira. Muitas vezes, os pais passam o maior tempo fora de casa. Filhos vivem numa angústia muito grande. Mas os pais dizem, eu estava trabalhando para lhe dar de comer. Como se a criança fosse entender isso. A necessidade básica é comer. Isso, o pai nem precisa dizer para ele. Mas existem outras necessidades que para a criança se torna básica. A presença dos pais em casa. E hoje, aquela situação. O pai chega em casa, um vai para a televisão, outro vai para o celular. E hoje me contaram um vídeo que fizeram, que isso pode ter sido criado, ou seja, feito, mas é uma realidade. E me contaram hoje que uma criança, toda vez que o pai chegava em casa, ela corria e ia ver o pai ou a mãe, aí os pais não queriam saber dela e estavam lá no celular, e ela corria lá para o quarto. E pela quinta, sexta vez, aí a mãe foi lá ver por que é que ela, quando eles chegavam, eles estavam no celular, ela olhava e corria para o quarto. Quando chegaram lá, a mãe chegou lá, estava a criança de joelhos, rezando e pedindo ao Papai do Céu que transformasse, pelo amor de Deus, transformasse ela num celular, porque assim ela seria muito importante. Eu acredito que se esse vídeo foi criado, inventaram baseado em fatos reais, porque criança é isso mesmo. Criança, ela mendiga o amor dos pais hoje. Mendiga. Uma gota de presença é uma gota de amor para a criança. É uma gota de atenção. E nossa atenção está voltada para as redes sociais, para o celular, para a coisa toda aí. Realmente, a criança sente que quem é importante naquela casa não é ela, é o celular. Então, se encontrasse um gênio, o gênio da lâmpada maravilhosa, e o gênio dissesse para ela que ela tem direito a fazer um pedido, com certeza ela ia querer que ele transformasse ela num celular. Porque é o objeto mais importante que nós temos hoje. E aí, quem tem filhos está pecando feio, está fazendo feio com as crianças. Com certeza. Muitas vezes, esses filhos carregam várias marcas desse casamento, várias marcas, vários sofrimentos. Esses filhos vão crescer aos 7, aos 12,
com grandes conflitos. Conflitos que tem que levar para o psicólogo, que tem que levar para o analista, que tem que levar até para o médico, muitas vezes, medicar. Que tem criança com insônia, tem criança com estresse, tem criança com depressão. A coisa mais difícil antigamente era entender que depressão, a criança tivesse depressão. Hoje, criança e adolescente é a coisa mais tranquila se ouvir dizer que estão com princípios depressivos ou depressão mesmo. Porque a depressão química, tem a depressão química e tem a depressão causada pelos conflitos emocionais. Então, meus irmãos e irmãs, pensem bem. Qual é a família que você tem? A família que você tem, ela está rumo ao ajuste ou cada dia mais vai se esfacelando? Pense nisso.